Para fazer backup de um banco de dados MySQL, deve-se copiar todo o diretório em que ele está contido. Por exemplo, para fazer um backup do banco de dados videoaulas, basta copiar a sua pasta que fica na pasta mysql/data. Porém, quando você possui um servidor que está ativo e em que se executam consultas e atualizações constantes, pode acontecer um erro se a cópia for feita no momento em que uma ou mais tabelas estiverem sendo modificadas por outros processos. Por isso, é uma boa ideia bloquear as tabelas antes de fazer o backup. O comando SQL usado para travar tabelas é o lock. Utilizando o parâmetro read, ela fica disponível para leitura, impedindo atualizações, mas deixando ela livre para que as consultas continuem a ser executadas. Veja como bloquear as tabelas do banco de dados de exemplo. É importante usar o comando flushTables para atualizar o estado das tabelas. Agora que elas foram travadas, você pode manipular os arquivos do banco de dados tranquilamente, sem a necessidade de parar o servidor MySQL e os programas que utilizam. Depois de terminar o backup, libere as tabelas através do unlock. Se a necessidade for fazer uma cópia de backup de uma tabela específica, pode ser usado o comando backuptable. Ele copia apenas os arquivos necessários para restaurar a tabela, o de definição .frm e o de dados .myd. O índice, que é o .myi, pode ser recriado a partir desses dois primeiros. No exemplo abaixo, é feita uma cópia de segurança da tabela empregados em um diretório chamado backup. Primeiramente, vamos criar a pasta backup. Volte ao diretório e veja se o arquivo foi criado. Para fazer o inverso, ou seja, recuperar a tabela a partir dos dados de backup, use o comando restore. Para isso, basta informar o nome da tabela e o local onde ela está gravada no disco rígido. O comando obtém os arquivos da tabela e cria automaticamente os índices. Por isso, recriar uma tabela demora um pouco mais do que fazer o seu backup.